com Jesus, graças a Deus. Vamos ler a palavra, livro de Cantares, capítulo de número 4. Louvado seja Deus, nós agradecemos ao Senhor por esta oportunidade. Estamos aqui na sua casa, servindo a Ele com alegria. E vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Cantares capítulo 4 e apenas o versículo 16 é o texto da nossa meditação. Você que não tem a sua Bíblia, aproxime-se de quem tem ou vice-versa, para que todos possamos ler e meditar na palavra do Senhor. Cantares capítulo 4, versículo 16, quem encontrou diz amém. Amém. Diz assim: levanta-te vento norte e vem tu vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Ah, se viesse o meu amado para o seu jardim e comesse os seus frutos excelentes. Amém, igreja. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esta tarde, Senhor. Te agradecemos pelo privilégio de estar na sua casa, meu Pai. Como é bom estar nesse lugar, meu Deus. Como é bom sentir a tua presença, como é bom sentir o teu Espírito tocando os nossos corações, falando na nossa alma, através da oração, através dos louvores. Pedimos ao Senhor que pela tua infinita graça, o Senhor continue falando nesta hora através da tua palavra, que é viva, que é poderosa, que é fiel e que é verdadeira, Senhor. Segure, meu Pai, nas nossas mãos e nos dá vitória. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós louvamos a Ti. Fale para a Tua glória. O Senhor sabe o que a Tua igreja precisa, e eu tenho certeza, Pai, que o Senhor está presente aqui para nos abençoar. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, para a Tua glória eu lhe peço e agradeço. Amém e amém, Senhor Jesus. Podeis tomar assento, meus amados, dando uma linda salva de palmas, que glorifiquem e adorem ao nome do Senhor. Irmãos, todos nós sabemos que o livro de Cantares é um livro romântico, é um livro muito especial, especialmente para casais, mas ele nos ensina muitas lições espirituais. Além de falar sobre o casamento, ele fala de Cristo e a sua igreja, ele fala de Deus e a nação de Israel. Ele contém profundas lições espirituais para nós. E eu queria extrair uma dessas lições que o Senhor colocou em meu coração. Se você puder deixar sua Bíblia aberta em Cantares. E já quero ler com vocês o capítulo 3. Todos nós sabemos que para todos nós é um grande perigo permanecer na zona de conforto. A zona de conforto é um lugar perigoso demais para nós cristãos. Quando nós estamos bem demais, quando as coisas dão certo demais para nós, nós corremos um grande perigo. Deus não nos testa apenas na adversidade, Deus nos testa também na prosperidade, Deus nos testa na bonança, Deus nos testa na abundância de coisas boas. A pobreza pode levar o homem ao fracasso e ele desistir, da mesma maneira que a riqueza pode levá-lo também a se desviar e afastar de Deus. Uma das provas disso é o profeta Uzias. A Bíblia diz que ele tomou posse do trono, e diz a palavra do Senhor que Deus prosperou ele. Foi Deus quem o prosperou, foi Deus quem o abençoou, foi Deus quem o fez crescer. Mas a Bíblia diz, e quando ele prosperou, o seu coração se corrompeu. A zona de conforto é perigosa demais para nós. Quando estamos muito prósperos e abençoados, é necessário sermos gratos, e mais do que gratos, é necessário tomarmos cuidado para não colocar o coração naquilo que Deus nos tem dado e tirar o coração do Senhor. Cantares no capítulo 3, no versículo 1 diz: de noite busquei em minha cama aquele a quem ama a minha alma, busquei-o e não o achei. Perceba, ela está buscando o seu marido no lugar errado.
porque nesse momento presume-se que ele estava em algum lugar trabalhando, talvez protegendo vinhas ou pastoreando ovelhas, e esse trabalho às vezes ocorria de dia, como também poderia ocorrer à noite. E ela está onde? Na sua zona de conforto. Ela está deitada na sua cama, buscando o seu marido lá, em toda aquela tranquilidade e prosperidade. E o pior de tudo é que, se você virar um pouquinho aí no capítulo de número 5, você vai perceber que ela estava desfrutando das coisas que o próprio marido lhe havia dado. Preste bastante atenção, a Sulamita, que é descrita aqui no livro de Cantares, era uma moça pobre, era uma moça simples, era uma moça que trabalhava em vinha colhendo uva, e a Bíblia diz que a sua pele queimou tanto com o sol, que ela disse bem assim: eu cuidei da vinha dos outros e da minha própria vinha eu não cuidei. Qual era a sua própria vinha? O seu próprio corpo, a sua beleza física, a sua pele. Ela diz: não admireis por eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Ela era uma moça simples, uma moça do campo, e de repente Salomão, o maior rei da época, se encanta por ela. E olha o que diz aqui no capítulo 5, no versículo de número 2: eu dormia, descanso, conforto, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que estava batendo: abre-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha, minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Agora imagina a amada lá dentro da casa dormindo, e chega o amado depois da jornada de trabalho, as gotas da noite pingando sobre ele, e ele carinhosamente diz: abre-me a porta. Mas olha o que ela diz no versículo 3: eu já despi as minhas vestes, como tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? No versículo 4 ele mete a mão na fresta da porta, o coração dela estremece, e quando ela se levanta, diz a Bíblia, que as suas mãos destilavam mirra. Mirra fala de especiaria. Gotejavam mirra sobre as aldravas da fechadura. Quando ela abre a porta, o seu amado já tinha ido embora. Está vendo o perigo da zona de conforto? Quem deu essas mirras? Quem deu essas especiarias? Ela teria condições de comprá-las? Não, mas o rei estava enamorado por ela, e o rei deu todos aqueles presentes, e enquanto ela usufruía deles, ela perdeu a presença dele. E ele diz: abre-me a porta, porque eu quero entrar e ter comunhão contigo. Mas ela pensou demais. Ela ficou desfrutando, se enamorando com as roupas que havia ganhado, com a mirra que cobriu o seu corpo. E quando ela decide abrir a porta, o marido já havia ido embora. Há muitos de nós, meus amados, que pedimos, que oramos, que clamamos para Deus nos abençoar. E quando Deus nos abençoa, nós ficamos tão enamorados, tão impressionados com o espetacular da bênção, que esquecemos do amado da nossa alma. Estamos dormindo, estamos cochilando, estamos em nossa cama, como sempre diz o pastor, deitado em berço esplêndido. Só que deixa eu lhe dizer algo: Deus nos ama tanto, Deus nos ama tanto, que Ele vai fazer alguma coisa para nos despertar do sono. Em alguns casos, a noiva aqui ela é comparada como um jardim, e o jardim presume cuidado, é assim ou não é? O jardim não é um campo aberto que qualquer pessoa entra e sai, que animais entram e saem. O jardim aqui é o jardim fechado, é o jardim selado, é um jardim cuidado, que representa o cuidado de Cristo pelo seu povo, pela sua igreja. Mas em dado momento o amado diz assim: levanta-te, vento norte, vem tu, vento sul, e assopra no meu jardim. Deveríamos nos perguntar: o que é o vento norte? Na mitologia grega tem um deus chamado Eolos, de onde se deriva o nome que nós conhecemos como energia eólica. E ele gerou um filho, que não me lembro o nome dele agora, só sei que, trocando por miúdos, ele era denominado de o vento norte.
E todas as vezes que os gregos enviavam as suas embarcações e acontecia uma tempestade, uma reviravolta no mar que acabava com tudo, eles diziam: o vento norte passou lá, o vento norte destruiu. O vento norte era o vento da destruição. Abra a sua Bíblia comigo em Jeremias, no capítulo de número 1. Jeremias, no capítulo de número 1. Quem está compreendendo diz amém. No versículo de número 12 diz, 13, melhor dizendo: e veio a minha palavra do Senhor segunda vez, dizendo: que é que vês? E eu disse: vejo uma panela a ferver, cuja banda está para a banda do norte. E disse-me o Senhor: do norte se descobrirá o quê? O mal sobre todos os habitantes da terra. Porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada. E assim começa a falar sobre a destruição de Jerusalém. Leia depois em sua casa capítulo 4, capítulo 6, leia Jeremias, leia Ezequiel, e várias vezes eles vão dizer: o mal está vindo do norte, o mal está vindo do norte, o juízo de Deus está vindo de lá, a correção de Deus está vindo de lá, o castigo de Deus está vindo de lá. E quando o amado diz aqui no texto: levanta-te, vento norte, isso parece contrário a nós. Porque, como eu disse, o jardim presume amor, presume carinho, presume cuidado. Eu lembro que a minha mãe gostava muito de plantas, e gosta até hoje, mas não tem tantas quanto antes. E ela conversava com as plantas. Elas não entendiam nada, mas ela conversava. Alguma das irmãs aqui já fez isso também? Aí, ó, as irmãs estão aí como prova. Eu estava conversando com o presbítero Nelson de Araucária, e ele disse que a sua mãe havia plantado uma plantinha, me esqueci, a amora. Plantou uma amora num potinho dentro da casa dela, e todo dia ela conversava com a planta. Aí um dia ele perguntou assim: mães, tem alguém aí? O que está acontecendo? E ela disse: não, meu filho, não tem ninguém aqui, eu estou conversando com o pé de amora mesmo. Aí ele disse: mãe, mas a senhora está ficando louca. Não, meu filho, fica tranquilo, você vai ver como é que ele vai crescer e vai dar fruto. Sabe o que aconteceu? Ele falou que o pé de amora ficou desse tamanho e carregado de fruto. Sabe por quê? Porque jardim presume cuidado. Aí você diz: mas que cuidado é esse que diz: levanta-te, vento norte, e assopra no meu jardim? A primeira coisa que eu quero que você aprenda com o Senhor Jesus aqui nesse texto é que Deus, Ele é o dono da sua igreja. Deus, Ele é o dono do seu povo, e Ele diz: o jardim é meu. Se o jardim é dele, Ele faz o que Ele quer com o seu jardim. E às vezes, meus amados, nós gostamos muito de culpar o diabo. Eu sei que o diabo tem culpa de muita coisa, é verdade, não estou inocentando ele não, ele é culpado de muita coisa, mas aqui não é o diabo que está convidando o vento norte, é o próprio amado que está dizendo: levanta-te e sopra sobre o meu jardim. Existem lutas na nossa vida que não são advindas do diabo. Existem lutas na nossa vida que elas vêm direto do próprio Deus para nos ensinar alguma coisa. A noiva estava confortada, estava na sua cama, as suas mãos destilavam mirra. Aí o amado diz: eu vou ensinar uma lição para ela. Amém? Nem toda tempestade que sopra na nossa vida é do diabo. Às vezes são tempestades que Deus sopra na nossa vida. Lembra de Jonas? Jonas era um profeta, Deus manda ele pregar em Nínive. Ele desce para Jope, pega um navio que vai para Tarsis. Quando ele entra no navio, diz a Bíblia que ele desceu até o porão do navio. Perceba, ele desce para Jope, desce para Tarsis, chega no navio, desce para o porão. O caminho da desobediência é o caminho da descida. E quando ele chega lá no porão, o que ele vai fazer? Vocês se lembram? Dormir. Aí Jonas estava bem lá tranquilo dormindo. Aí diz a Bíblia no capítulo 1 de Jonas: e o Senhor enviou um grande vento. O Senhor enviou um grande vento, se fez uma grande tempestade, que se fez um grande temor, diz a Bíblia. O livro de Jonas é o livro das coisas grandes. E a Bíblia nos diz ali que Jonas acordou, assumiu a sua culpa, foi lançado para o mar, e Deus enviou um grande peixe.
Aí você se pergunta, por que Deus fez isso com Jonas? Por que Deus enviou uma tempestade? Por que Deus não deixou ele correr tranquilo, seguindo a sua decisão e a sua escolha? Por que Deus enviou um grande vento, que fez uma grande tempestade, que gerou um grande temor, e depois enviou um grande peixe para tragar o profeta? Porque lá no capítulo 4 ele diz, porque Deus é um Deus de grande amor e de grande misericórdia. Às vezes, meus amados, o Senhor envia ventos, envia tempestades, envia lutas sobre nós, mas não é porque Ele nos ama, não é para nos destruir, não é para isso, é para nos aproximar mais da presença dEle. Quando nós estamos muito abençoados, quando nós estamos prósperos, corremos muito perigo. Quem aqui já andou quilômetros para ir para a igreja? A pé. A pé. Não éramos assim? Nós não gostamos de cantar sobre o passado. Igreja humilde, igreja de madeira, igreja de chão batido, igreja que nós caminhávamos quilômetros a pé para chegar até lá, igreja sem ar-condicionado, igreja sem ventilador. Mas qual é a ênfase? A ênfase é que nessa igreja humilde, a glória e o poder de Deus descia lá. Aí a igreja cresceu, aí nós ficamos, não precisamos mais vir à igreja a pé, porque nós temos carro, nós temos avião, nós temos conforto, temos ventilador, temos um som bom, temos ar-condicionado, e às vezes agora vamos à igreja o dia que quiser, lê a Bíblia o dia que quiser, ora a hora que quiser, jejum o dia que quiser, e Deus está dizendo, eu vou levantar o vento norte na sua vida. Você precisa acordar, precisa se despertar. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está compreendendo diz amém. Amém. Lembra, meus amados, de um homem que o vento norte bateu na casa dele? O patriarca Jó. Melhor do que qualquer um de nós que estamos aqui. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Aí diz a Bíblia que Deus dá testemunho de Jó. O diabo pede permissão para tocar em Jó, nas coisas de Jó. E diz a Bíblia que certo dia os filhos de Jó estavam todos reunidos na casa do filho mais velho. E o que aconteceu? Diz a Bíblia que veio um vento, deu contra aquela casa, a casa caiu e matou os 10 filhos de Jó. Matou os 10. Eu tenho um só, não me imagino ficar sem ele. Imagina ter 10 e perder os 10 de uma vez só. O vento bate na nossa vida ou não bate, meus amados? Aí você vai dizer, não, mas aquele vento ali não foi Deus. Você está enganado. Deixa eu te dizer algo aqui. Do capítulo 3 de Jó para frente, Satanás sai fora de cena. Satanás só é citado até o capítulo 3. Do capítulo 3 até o fim, Jó está dizendo, Deus pesou a sua mão sobre mim. O Todo-Poderoso me esmagou. O Todo-Poderoso levantou as suas flechas como um guerreiro e acertou meu coração. Deus matou meus 10 filhos, Deus tirou tudo que tinha. E eu pergunto, por que Jó não cita o diabo? Porque até para tocar na nossa vida o diabo tem que pedir a permissão do Senhor. Até para tocar na nossa vida. Meus amados, muitas vezes nós damos muito poder ao diabo. O diabo tem poder. O pastor pregou há dias atrás aqui que Paulo foi chamado por Deus para tirar almas do poder de Satanás. O diabo tem poder, mas o nosso Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. O nosso Deus é maior. Para tocar em Jó, Satanás pediu permissão. Para se andar com os discípulos, Satanás teve que pedir permissão. Até para entrar nos porcos lá em Decápolis, o diabo teve que pedir permissão para Jesus, porque Deus é soberano até sobre Satanás. Muitas vezes a nossa mente está voltada demais para o diabo. Não, ele só faz aquilo que Deus o permite fazer. Ele diz, você pode até ir, mas é até onde a minha mão soberana deixa. Não dê poder ao diabo, que ele não tem. Porque para entrar num porco só, ele tem que pedir permissão para o Senhor. Deixa eu entrar nesses porcos? Deixo. Ele foi e entrou. Se o Senhor diz não deixo, ele não entrava. Deus é Deus, meus amados. Senhor, deixa eu...
Pedro, Satanás pediu para cirandar vocês, mas eu intercedi, eu não deixei. Aleluia. O Senhor é soberano sobre o diabo. Quer se lembrar de outra pessoa que enfrentou o vento? Vamos lá para Atos capítulo de número 27, meus amados. Tem um texto lá bastante interessante. É o apóstolo Paulo. Louvado seja Deus. Atos 27, meus amados, no versículo 18: andando nós agitados por uma veemente tempestade, nos dias seguintes aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda esperança de nos salvarmos. Imagina Paulo lá no navio com aqueles homens, e de repente vem uma grande tempestade, e a Bíblia diz que não havia nem sol, nem estrelas, há muitos dias. E é interessante que naquela época não tinha toda a tecnologia que nós temos hoje. E como que eles se guiavam? Pelas estrelas, pelos astros. Quem se lembra lá de Mateus 3, a estrela aparece lá em Belém, não é assim? Os magos seguem a estrela e chegam aonde Jesus estava. As estrelas davam o norte, as estrelas davam um rumo. Aí Paulo diz, não havia sol, não havia estrela, a tempestade era grande e fugiu-nos a esperança de nos salvar. Porventura, meus amados, isso também não acontece conosco? Às vezes surgem dificuldades na nossa vida, que você diz assim, meu Deus, dessa eu não escapo, não tem jeito, não tem esperança, foge a esperança de nos salvar. Mas espera aí, lá na Bíblia não está escrito que o Senhor não nos deixará ser tentados além do que nós podemos suportar? Está escrito ou não está? Pois é, o Senhor não nos deixa ser tentados, mas quem nos tenta não é Deus, quem nos tenta é o diabo. Deus nos prova. E eu pergunto para a igreja, Deus nos prova além do que nós podemos suportar, sim ou não? Não? 2 Coríntios capítulo de número 1, e o versículo de número 8, Paulo de novo. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos o quê? Suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Deus não nos deixa ser tentado, porque tentar é inclinar para o mal, e isso Deus não nos deixa ser tentado pelo diabo ou pela nossa carne, acima do que Ele pode nos dar força para resistir. Mas provação, meus amados, é diferente. Provação não é inclinar ninguém para o mal. Tentação é, provação não. Deus nos prova além do que nós podemos suportar. Paulo está dizendo, a tribulação foi tão grande, mais do que eu pude suportar. Até da vida nós ficamos desesperados. Às vezes acontece conosco. Chega um momento da nossa vida que parece que não tem jeito, não tem solução, não tem esperança. A luta bate na nossa porta e você diz, meu Deus, o que está acontecendo? E Deus, meus amados, muitas vezes não nos dá explicações de nada. Você vê Jó sofrendo, Jó lutando, e ele pergunta a Deus, ó Deus, eu quero saber o porquê, eu quero saber porquê, eu quero um tribunal para colocar minha causa diante de Deus, e chega lá na frente, e sabe o que Deus responde para ele? Nada. Deus diz, cinge o teu lombo, que eu vou te perguntar agora, e você que vai me responder. Enquanto Jó queria saber só qual era a causa da sua luta, Deus fez 72 perguntas para Jó. E sabe quantas ele sabia responder? Nenhuma. Às vezes Deus nos prova de maneira tal que até da vida nós desesperamos. É o vento norte, é a tempestade. Você olha, cadê o sol? Não tem sol. Cadê a estrela? Não tem estrela. Parece não haver solução. Aí você pergunta, mas por que Deus faz isso?
Aí Paulo responde aqui no mesmo texto: é para que nós não confiássemos em nós, mas colocássemos a nossa confiança no Senhor. Enquanto nós estamos suportando, você está dizendo: não, Senhor, deixa comigo que eu sei, eu tomo a decisão, eu dou um jeito, deixa comigo que eu vou aguentando. Aí Deus pesa, meus amados, o nosso fardo para dizer: agora a sua esperança depende só de mim, depende só dEle. O Senhor nos prova além do que nós podemos suportar. Paulo diz: é mais do que podíamos suportar. Nós não podíamos, nós ficamos desesperados. Mães que se desesperam: meu Deus, meu filho nas drogas, meu Deus, minha filha na prostituição. Esposas que se desesperam por causa dos seus maridos, maridos que se desesperam por causa das suas esposas, e assim vice-versa. Pessoas que estão aqui, quem sabe, desesperadas porque foi ao médico, e o médico diz: ó, não tem solução para o seu problema, é mais do que você pode suportar. Mas quando você não suportar mais o fardo, mais a sua luta, mais a sua dificuldade, lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te susterá, diz a palavra. Ele vai te sustentar. O que é pesado para você é mais leve do que uma pena para Ele. O que pesa nos seus ombros não pesa nada para Ele. A tempestade, meus amados, ela vem sobre nós. E é como está ali no banner, é uma grande tempestade, mas o barquinho é tão pequenininho. Senhor, eu sou tão fraco, tão pequeno. Só que o que me enche de esperança, meus amados, é que as coisas elas podem mudar. O amado diz: levanta-te, vento norte. Mas ele não para por aí. Ele diz: e vem tu, vento sul. Se o vento norte é o vento da destruição, o vento que vem e acaba com tudo, o que é o vento sul? Vamos lá para Lucas. O próprio Senhor Jesus responde, lá em Lucas capítulo de número 12, e o versículo de número 54. Lucas capítulo 12, versículo 54, quem achou diz glória a Deus. E dizia também a multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: lá vem chuva. E assim sucede. E quando assopra o vento, fala mais forte, quando assopra o vento sul, dizeis o que? Haverá calma. E assim sucede. Aleluia, louvado seja Deus. Em algum momento Deus diz: levanta-te, vento norte. Mas não para por aí. Deus diz também: levanta-te, vento sul. Aleluia. O Senhor, Ele nos prova assim, meus amados, mas Ele também é aquele que garante a nossa vitória. O Senhor é aquele que faz o vento norte se levantar, mas não é só o vento norte que tem o seu trabalho. Depois do vento norte, a calmaria de Deus vem sobre nós. Não é apenas a luta, é também a vitória. A Bíblia nos diz que Deus é aquele que tira a vida, mas é aquele que faz viver. É aquele que faz adoecer, mas é aquele que também cura a ferida. É aquele que manda o vento norte, mas é aquele que diz: levanta, vento sul, e assopra no meu jardim. Aleluia. Ele convoca o vento norte, mas Ele convoca o vento sul também, da calmaria, da tranquilidade. Então, meu querido e amado irmão, minha irmã que está aqui, irmão que está nos ouvindo agora, não se desanime diante da sua luta, da sua aflição. O vento sul vai soprar na sua vida também, em nome de Jesus. O vento da calmaria também vai soprar. Lá em Mateus, no capítulo de número 8, Jesus estava no barco, soprou a grande tempestade, e a Bíblia diz, meus amados, que o barquinho já estava quase se afundando, e Jesus estava dormindo, Jesus estava tranquilo. Aí você deve se perguntar: meu Deus, eu estou aqui sofrendo, passando essa luta, essa dificuldade, eu oro a Deus, Deus não ouve, eu clamo a Deus, Deus não ouve, parece que Deus está dormindo, parece que Deus está tranquilo. E você deve se perguntar: por que Jesus é tão tranquilo assim? É porque, meus amados, nós somos pequenininhos demais.
Olha ali o barquinho, olha o contraste do barquinho com aquela onda. O nosso barquinho é muito pequeno, e quando nós olhamos para a onda, olhamos para o vento, olhamos para a tempestade, você diz: não, eu não vou vencer, eu não vou conseguir. Mas Jesus está tranquilo, sabe por quê? Porque lá em Isaías diz que as águas do mar são como uma gota d'água na mão do Senhor. O problema que é grande para você não é nada para Deus, nada. A sua luta é grande para você, mas para Ele não é nada. Para Ele não é nada. O Senhor, meus amados, Ele convida o vento norte, mas Ele também convida o vento sul, o vento da calmaria. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus disse: olha, mas acalma-te aí, fica bem quietinho, tempestade te aquieta. E na mesma hora se fez bonança, tranquilizou tudo. Aquela pessoa que vai lá no hospital e diz: olha, você vai morrer. O médico diz: não tem jeito. Você chega aqui na igreja, Jesus te cura. É o vento sul soprando na sua vida. É aquele filho, aquela filha que você ora a vida inteira, parece que não tem jeito. Aí chega um congresso como esse, você diz: ô filho, filha, vamos lá na igreja. Ele vem, depois a palavra, ele levanta a mão e aceita Jesus. É o vento sul soprando na sua vida. É o vento da calmaria, meus amados. Deus não vai nos deixar perecer. Agora devemos entender uma coisa, que Deus não faz nada sem propósito. Levanta-te vento norte, vento sul, e assopra onde? No meu jardim. Mas tem propósito. Tem propósito. Qual é o propósito de Deus? Para que se derramem os seus aromas. Aroma é cheiro bom, né? O que Paulo diz? Paulo diz: olha, igreja, você e eu, nós somos o bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo. O pastor Sidney gosta de usar essa ilustração, de que às vezes você pode amassar rosa assim, né? Com a mão. Você pode acabar com ela, mas o cheiro vai ficar na tua mão. É assim ou não é? Quando você espreme a rosa, o seu aroma se espalha. Aleluia. Quando Deus sopra o vento, sabe para que é? É para espalhar o aroma da igreja. É para espalhar o aroma do evangelho. Meus amados, é para espalhar o bom perfume de Cristo por esse mundo, meus irmãos. É para isso. Eu olho para a vida do apóstolo Paulo e vejo isso aqui se cumprindo cabalmente na vida de Paulo. Paulo foi um homem que passou muita luta, meu Deus do céu. O homem foi apedrejado, dado como morto. Serei esse aí, nunca mais. Os irmãos fazem oração por ele, ele levanta. E a Bíblia diz que logo quando ele levanta, ele sai dali para pregar o evangelho, para pregar a palavra. Espera aí, Paulo, mas você não acabou de ser apedrejado e já vai pregar? Eu vou espalhar o aroma, o vento soprou, agora tem que espalhar o aroma. E é interessante que nessas andanças, Paulo sofre aqui, Paulo sofre dali, Paulo sofre acolá, e de repente ele vai parar lá no palácio de Nero, lá no pretório, que diz a carta aos Filipenses. Aí sabe o que acontece quando Paulo está lá na prisão? Quando Paulo está lá preso, em algemas, naquele buraco fedido, em péssimas condições, que nenhum de nós queríamos estar. Vou te dizer o que Paulo fez. Ficou reclamando, ficou dizendo: meu Deus, que é isso? Eu estou fazendo a tua obra e é assim que o Senhor me recompensa? Foi isso que ele fez, irmãos? Não, o que ele fez? Começou a pregar o evangelho lá no palácio de Nero. Começou a pregar, foi pregando. Aí ele decide: sabe de uma coisa? Eu vou escrever uma carta lá para os irmãos da cidade de Filipos, me lembrei deles. Aí ele começa a escrever. Quando ele chega lá no finalzinho da sua carta, sabe o que ele diz? É coisa linda. Deixa eu lembrar do começo para depois falar do final. Lá no comecinho, ele vai dizer bem assim: irmãos, fica tranquilo comigo, eu estou aqui preso, eu estou nesse buraco aqui fedendo, estou conjecturando, eu estou aqui algemado, em péssimas condições, mas eu quero que vocês saibam de uma coisa, que o vento norte que soprou na minha vida, foi para fazer a mensagem do evangelho crescer. E muitos irmãos que estão desanimados na fé, quando o homem falar que eu estou preso, mas que eu estou animado com Jesus pregando o evangelho, eles também
também diz: Paulo não desanimou, nós também não vamos desanimar, vamos permanecer firme no Senhor. Aí, como se não bastasse, lá no final da carta ele diz: olha, eu estou saudando vocês, fulano sauda vocês, ciclano sauda vocês, e tem mais, aqueles lá da casa de César, o imperador, os empregados dele, converteram com a mensagem que eu preguei aqui na prisão, e eles estão mandando a paz do Senhor para vocês também. Paulo lá na prisão, pregando o evangelho e ganhando almas. Como você explica isso? É assim que acontece quando o cristão sofre, meus amados. O aroma do evangelho se espalha, o cheiro de Cristo se espalha, o cheiro de Cristo se espalha. Isso é coisa linda, é coisa maravilhosa. Às vezes Deus tem que espremer arroz. Eu gosto da multiplicação dos pães, que diz que Jesus pegou 5 pães, 2 peixinhos, levantou e deu graças. Ali aconteceu a metade do milagre. A outra metade acontece quando a Bíblia diz: e partindo o pão foi multiplicando. Enquanto o pão era partido, o pão ia multiplicando, e Jesus ia partindo e o pão ia multiplicando, partindo e multiplicando. Está entendendo porque às vezes Deus te parte pelo meio, Deus te quebra, parece que você está todo arrebentado, mas é assim: enquanto o Senhor vai te quebrando, alguém está sendo sustentado pelo seu testemunho, sustentado pelo seu exemplo de fé. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. E diz mais: se viesse o meu amado para o seu jardim e comesse os seus frutos excelentes, para nós encerrarmos. Esse é o segundo propósito aqui. Porque Deus fez um jardim, não foi para ficar de bonito, né? Geralmente em jardim nós só plantamos rosas, coisas assim que embelezam, né? Só por uma questão de estética. Não, Deus diz: eu vou plantar um jardim para alimentar, não é para deixar de bonito. Amém? Não é para ver, é para comer. Louvado seja Deus. Aí diz assim: olha, para que se derramem os seus aromas. Aí no meio da... Peraí, tem vento norte soprando, tem vento sul soprando. Depois que passa o vento norte, passa o vento sul. Aí a esposa que diz agora: se o meu amado viesse e comesse dos seus frutos excelentes. Sabe por que Deus envia aprovação, meus amados? É para nos fazer cristãos melhores, cristãos fortes, amém? Cristãos maduros. Meu Deus, me dá paciência. E Deus coloca alguém no seu caminho justamente para tirar a sua paciência. Para quê? Para produzir o fruto da paciência. É assim ou não é? Meu Deus, me dá força, Senhor, me dá força. E Deus diz: espera aí, que eu vou colocar só um saco de cimento nas suas costas, que você vai ficar forte. Como é que Deus fortalece a fé? É exercitando a fé. Deus fortalece a fé exercitando a fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então às vezes Deus manda luta, mas quando você menos espera, aquele cristão que era fraco, que era perrengue, que, meu Deus, parece que não vai para frente, depois que ele passa uma luta, ele fica forte, faz a obra de Deus, serve a Jesus com fervor, com graça, porque começou a produzir fruto. Árvore sem fruto o Senhor corta e lança fora para queimar no fogo. Mas a árvore que vai produzindo fruto, Ele vai lá e sabe o que faz? Deixa você no comodismo? Não, Ele diz: espera aí, se você dá fruto demais também, você pode pensar que é o bambambam, né? Como eu estou produzindo. Aí Ele vai lá e poda. Espera aí que eu vou dar uma podada, eu vou cortar. Deus cuida direitinho de nós, meus amados. Deus cuida de tudo. Quando está produzindo fruto, Senhor, peraí, agora eu vou podar. Senhor, o Senhor está acabando comigo. Não, é para produzir mais fruto ainda. Produzir fruto bom, fruto de qualidade. Então, meu irmão, minha irmã, e principalmente os jovens que estão aqui, o vento de Deus vai soprar na sua vida, pode ter certeza. Ainda mais se você estiver tranquilo demais. Você está tranquilo demais, pode esperar que o vento de Deus vai soprar na sua vida. E Ele sopra. Nós somos provados por Deus. As tempestades vêm. Aí é nessa hora que você tem que confiar em Deus.
Ah, mas espera aí, eu achei que servir a Deus era só calmaria, era só vento em popa, era só vento sul. Aí Deus diz: não, você entendeu o evangelho errado. O evangelho tem vento norte, o evangelho tem luta, o evangelho tem dificuldade. Mas não, peraí, eu pensei que servir a Deus dava tudo certo. Não, às vezes a nossa obediência, a nossa fidelidade a Deus nos coloca nos maiores problemas da nossa vida. Ô Sadraque, Mesaque e Abednego, vocês não vão negar? Não vão. Não vão dobrar diante da estátua? Não vão. Então vocês vão virar churrasco, que vire. Se Deus livrar ou não livrar, eu vou continuar servindo a Ele. Vou continuar servindo a Ele. Fé não significa vai dar tudo certo. Fé significa que ainda que não foi do meu jeito, foi o melhor que Deus tinha para fazer. Fé é isso. Fé é isso. Eu creio que Ele cura, mas se Ele não curar, Ele fez o melhor. Eu sei que Ele abre porta, mas se Ele não abriu, Ele fez o melhor que Ele poderia fazer. Não questione a sabedoria de Deus, não questione a inteligência de Deus. Lá na frente você vai ver que todas as coisas cooperaram para o bem daqueles que amaram ao Senhor até o fim. Ah, então fé não é que vai dar tudo certo? Não, não é. Espera aí, nós vamos ser fiel. Vamos lá para Hebreus, só para encerrar agora. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 11, é o texto áureo da Bíblia sobre a fé. Esse texto é lindo demais. Hebreus capítulo de número 11, versículo 32. E que mais direi? Faltar-me o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé, aleluia. Aí você me pergunta: o que eles fizeram pela fé? Pela fé venceram reinos, oh glória. Pela fé praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam a boca dos leões, aleluia. Versículo 34, o que aconteceu lá? Quando Sadraque, Mesaque e Abednego entrando no fogo, Deus jogou um balde d'água e apagou o fogo? Não, o fogo não apagou, mas a força do fogo foi apagada pela fé. Pela fé apagaram a força do fogo, e foi tão tremendo, tão extraordinário, que Nabucodonosor disse assim: olha que é isso, eu estou vendo 4 homens passeando no fogo. Eles não estão desesperados não, eles não estão arrancando o cabelo da cabeça, eles estão passeando com Jesus, passeando. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida dos exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Peraí, irmão, peraí, então você está pregando errado, porque aqui está dizendo que pela fé só fez coisa grande, destruiu inimigos, venceu, apagou fogo. Olha aqui agora o texto. Pela mesma fé, versículo 36, outros experimentaram escarnos, açoites, cadeias e prisões. Pela mesma fé, no versículo, é engraçado isso, porque pela fé no nome do Senhor, todo mundo olhando para Davi. Peraí, Davi pequenininho, Golias é bem maior, Davi. Davi disse: não, vocês estão olhando pelos seus olhos, eu estou olhando pelos olhos de Deus. Pelos olhos de vocês, Golias é grandão, mas eu estou vendo um incircunciso, alguém que não tem aliança com Deus. Eu tenho aliança, eu vou vencer. Aí Davi pega uma pedrinha, afunda a testa do gigante, ele cai assim para frente ainda, prostrado diante da glória de Deus. Mas pela mesma fé, no versículo 37, diz que muitos foram apedrejados, cerrados, tentados. No versículo 34 diz que pela fé escaparam do fio da espada. No versículo 37 diz que pela fé foram mortos ao fio da espada. Pela mesma fé andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Quer dizer que esses aqui eram piores do que aqueles de antes? Não, esses homens, o mundo não era digno deles. Que fé extraordinária.
Meus amados, a fé é repousar completamente em Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus, se coloque de pé. A irmã que cantou aqui com o coral disse, nós vemos em um contexto que é assim, ou Deus faz, ou Deus faz. Ou Deus faz, ou Deus faz. Aí Deus disse para você e para mim, e se eu não quiser fazer? E se Ele não quiser fazer? Você vai fazer o quê? Você vai ficar esperneando? Deus diz, não tem problema, pode espernear. Eu sou soberano, eu sei o que eu faço. Então não fica ensinando Deus, Senhor faz assim, ou Senhor faz desse jeito. Senhor, faz do teu jeito, seja feita a tua vontade. Oh Pai, afasta de mim esse cálice, mas tem uma coisa, todavia seja feita a tua vontade, não a minha, a tua vontade. Conta-se a história de uma irmã que o seu filho morreu, pequenininho, a criança morreu. Estava brincando na rua, passou um caminhão, atropelou a criança. A mãe ficou a vida inteira, meu Deus, por que o Senhor matou meu filho, meu Deus? Por que o Senhor deixou meu filho morrer? Passou 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. No dia que a criança ia completar 18 anos, a mãe disse, meu Deus, por que o Senhor fez isso? E Deus deu uma visão para ela. Ela viu uma favela e um beco muito apertado. E Deus falou para ela, sobe o beco agora. E ela começou a subir. Enquanto ela andava, jovens se drogando, injetando na veia drogas, se definhando no mundo do crime. Chegava lá na frente, o beco não tinha mais saída. E naquele beco sem saída, o filho dela estava lá perdido. Naquele momento, ela nunca mais questionou a Deus e passou a agradecer a Deus. Então era assim, Senhor, 18 anos depois estaria assim, estaria assim. Talvez você não entenda o que Deus faz. Às vezes dói demais. Às vezes eu digo, eu estou colocando esse espinho, é para você não se orgulhar. Mas às vezes eu digo, eu vou colocar o espinho e não vou dar nenhuma explicação, vou ficar em silêncio. Aleluia. Mas Ele está contigo, meu irmão, Ele está contigo, Ele está contigo. Jesus disse, olha, tem que se cumprir a profecia, o pastor será ferido, as ovelhas vão dispersar, vocês me deixarão só. Há momentos da nossa vida em que sentimos assim, somos feridos e ficamos só, mas Jesus diz, eu não estou só, porque o Pai está comigo. Levante as suas mãos aos céus. Senhor meu Deus, nos ajude a entender o que é a fé, Senhor. Nos ajude a repousar na sabedoria do Senhor. É verdade, Pai, que a nossa mente é tão pequena. Nós não entendemos o porquê do desemprego. Nós não entendemos o porquê da morte de alguém que nós amamos. Nós não entendemos porque criamos filhos e às vezes eles se perdem. E às vezes choramos para eles voltarem para a igreja. Nós não entendemos muitas coisas. Não precisamos entender, precisamos crer, precisamos crer, precisamos crer, precisamos acreditar que o Senhor fará o melhor por nós. Senhor, segura nas nossas mãos. Ajude essa alma aflita e cansada, esta pessoa que entrou aqui desesperada, essa pessoa que entrou aqui aflita, essa pessoa que entrou aqui, Senhor meu Deus e meu Pai, com tanta aflição na sua alma. Aflito, 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 aflito. Sinta o consolo de Deus na sua vida. Sinta o consolo de Deus. Todas as quartas-feiras pela manhã o pastor Irineu estava ali no salão 2 e eu ia lá para receber a oração. Ele colocava a mão na minha cabeça e dizia: Jesus, tu és poderoso para dizer, não chores. Aleluia.
Existem momentos na nossa vida, meus irmãos, em que o amigo diz: não chora não, mas você continua chorando. Mas Jesus é aquele que te abraça nessa tarde e diz: não chores, não chores, não chores. Recebamos o pastor Ângelo, palmas de vitórias para o Senhor Jesus.